Shalom, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite para poder ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você que pode, por gentileza, fique de pé. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3, 13. Todos acharam? Amém. Igreja, nós precisamos entender que o que nós somos hoje, ele é reflexo daquilo do que nós fomos no passado. Porém, nós não podemos ser escravos do que nós éramos antes. E eu acredito que o propósito do qual Deus nos criou nunca foi fazer com que nós ficássemos presos ao nosso passado. Em Filipenses 3:13 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Curve sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Ore por mim, ore pela igreja, ore por esse ambiente, ore pelo coração de cada um, para que a palavra do Senhor possa descer e entrar nos nossos corações. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu oro, Deus, para que eu possa liberar aquilo qual o Senhor colocou no meu coração, Deus, e que eu possa falar no coração do Teu povo. Que eu possa falar, Deus, no coração de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Oh, Deus, que nós possamos entender, Senhor, que nós possamos ser praticantes também da Tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus, pelo coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu oro, Deus, para que eles possam receber a Tua palavra. Eu oro, Deus, por esse ambiente, Senhor. Eu oro por esse lugar, Senhor. Eu oro por aqui, Senhor, porque para muitos pode aparecer apenas um lugar com 4 paredes levantadas. Pode parecer uma garagem ou o que for. Mas eu acredito, Senhor, aonde o Senhor está presente, aonde o Senhor está, já não é mais o mesmo lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai manifestar aqui nessa noite. Deus, transforma essa atmosfera, transforma esse ambiente, Senhor. Prepara o coração de cada um, Senhor, para receber a Tua palavra, Deus. E que eu possa liberar exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Espírito Santo, conduza-me nessa noite. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Podem se assentar, irmãos. Igreja, existem fases das nossas vidas que nós temos que passar. E nós só podemos ir para uma outra fase a partir do momento que nós passamos pela outra, ou pela que nós estamos presentes. E para que nós pudéssemos chegar lá na frente, nós temos que passar daquilo que está lá atrás, dessa fase que nós estamos presos, uma fase do passado, para que nós possamos viver exatamente aquilo que Deus reservou para nós. E o que eu acho interessante é que esses passados, essas fases, que se chama passado, ele tem nome. Alguns dos nossos passados, eles possuem nomes. E alguns desses passados são as mágoas. Por conta de alguma coisa que aconteceu, nós ficamos no passado chamado mágoa. E por nós ficarmos com essas mágoas no nosso coração, por alguma coisa que aconteceu no passado, isso faz com que abram portais para que, de certa forma, nós chegamos a um isolamento, ou até mesmo uma depressão. Porque nós estamos presos numa mágoa que aconteceu no passado por conta de alguém que falou alguma coisa que nos magoou, ou fez alguma coisa que nos magoou. E a gente fica preso nisso. E por conta de nós ficarmos presos nessas mágoas do passado, nós não deixamos que outras pessoas possam nos ajudar.
E também nós não deixamos que Jesus possa nos ajudar, porque nós ainda estamos presos com essas mágoas. E isso é difícil, porque você não vê aquilo que Deus tem preparado e reservado para você. É preciso você esquecer e deixar essas mágoas para trás, porque isso está nas suas mãos, só depende de você. Porque aquela pessoa que um dia te magoou, aquela pessoa que um dia te feriu, provavelmente ela nem se lembra mais, e ela está aí, vivendo feliz, está bem, e é você que está com essa mágoa. Então a decisão, o poder, a autoridade está sobre as suas mãos, de querer sim ou não viver com essa mágoa. Eu sei que é difícil, porque só você sabe o que você passou, e só você sabe o quanto é difícil. Eu não posso medir, colocar uma régua e medir, não posso, porque foi você que passou exatamente com isso. Mas você tem que entender que a partir do momento que você decide carregar essa mágoa com você, você coloca uma barreira e tem impedimentos, e você fica preso, e você não consegue viver aquilo que Deus preparou e reservou para você. Então, gente, por favor, não fique preso às mágoas. Libere perdão se preciso for, converse, deixe as mágoas para trás. Não fique se remoendo, se lembrando, se questionando, porque a partir do momento que você fica preso nisso, você pode estar dando legalidade para que a solidão entre em você, para que a depressão entre em você, e consequentemente você não deixa que Deus e nem ninguém te ajude. E aí fica mais difícil ainda você sair disso. Outra mágoa que nós temos, outro passado que nós vivemos e estamos presos, é o medo. Ficamos com medo, preso ao medo de alguma coisa que aconteceu. Se a gente parar para pensar, o medo ele nos impede de prosseguir e viver coisas grandes e maiores do que nós vivemos hoje. Uma criança, quando ela vai andar de bicicleta, e de repente chegou a fase dela tirar as rodinhas. Aí ela anda, cai. Ela caiu, ficou com medo, não vou andar mais. E ela fica presa nesse medo. Não vou andar mais de bicicleta. Eu caí, deixa para lá. E a partir do momento que você fica preso nesse medo, você fica preso no medo do passado, do que te aconteceu por alguma coisa, isso te deixa incapaz de prosseguir e viver coisas altas, viver coisas grandes. Uma criança que ficou paralisada no medo, de porque andou de bicicleta, dificilmente ela vai querer andar de moto, dificilmente ela vai querer andar em outro veículo. Por quê? Porque ela ficou presa no medo. E assim também somos nós. Às vezes ficamos presos às vezes no medo de um trabalho, porque não deu certo. Eu não vou arriscar, eu não vou querer fazer de novo. Então nós ficamos paralisados, nós ficamos presos no medo, e isso faz com que nós não crescemos, não venhamos crescer, nós não vamos adiante, e isso te deixa incapaz de prosseguir e de viver coisas grandes, coisas altas, coisas extraordinárias. O medo também é um passado que nos deixa preso. E também tem um outro, que são as decepções. Quem aqui nunca se decepcionou na vida? Quem nunca se decepcionou, quer seja por um relacionamento de amizade, um relacionamento conjugal, enfim. Já se decepcionou até mesmo no trabalho, com familiares. Eu acredito que todo mundo, em algum ponto da vida, se decepcionou. Mas assim, da mesma maneira que eu disse a respeito das mágoas, o poder está sobre as suas mãos, de viver com as decepções. Consequentemente, quando nós vivemos com as decepções, quando nós vivemos presos com essas decepções, nós não conseguimos ir para frente, nós não conseguimos prosseguir. Por quê? Porque às vezes aquela bênção que você tanto pede está bem na sua frente e você não consegue enxergar, porque você ainda está preso naquela decepção do passado. Às vezes você se decepcionou com um relacionamento conjugal, e Deus vai lá e você ora: Deus, eu quero um relacionamento diante da tua presença, eu quero uma pessoa que seja temente ao Senhor, eu quero andar junto contigo, porém você ainda não se desfez daquela decepção do passado, do qual você passou por alguma coisa, e Deus colocou exatamente aquela pessoa na sua frente e você não consegue ver porque você ainda está preso, e isso te causa uma cegueira,
Por quê? Porque você ainda está preso naquele relacionamento que te aprisionava, na decepção. Então, quando a gente fica preso em uma decepção, isso nos causa cegueira, porque você não está pronto para viver aquilo que Deus reservou para você, porque você ainda está preso, você ainda continua preso nessa decepção. Independente do que seja, quer você esteja preso, você se torna incapaz de viver algo que Deus reservou para você. Não fique preso a essas coisas, porque com essa cegueira você deixa de enxergar coisas que às vezes estão a um palmo dos nossos olhos. E uma coisa que Deus despertou no meu coração esses dias, do qual eu acreditava que eu estava certo, da qual eu acreditava no meu íntimo, no meu interior, que eu estava certo, que eu preciso encontrar com meu pai e pedir perdão para ele. Por quê? Porque muitos de nós estamos presos no passado da paternidade. Quer seja a ausência de uma mãe ou de um pai, a ausência de não ter, ou aquela ausência de ter e não fazer esse presente. Por que eu digo isso? O meu pai, em alguns pontos da vida dele, ele me decepcionou. Eu falei para mim mesmo, isso não é um pai não faz isso. E eu fiquei muito tempo preso nisso. Por quê? Porque teve um ponto da minha vida que eu falei assim, um dia eu vou ser o melhor pai do mundo, um dia eu vou ser o melhor marido do mundo. Não porque isso é meu dever, mas porque eu estava preso lá pensando no quê? Eu quero mostrar para o meu pai que eu posso ser melhor do que ele. Eu posso mostrar para ele que eu posso ser um pai melhor. Eu quero mostrar para ele que eu vou ser um marido melhor do que ele foi. E eu fiquei preso nisso por muitos anos. E eu acreditava dentro do meu interior, eu acreditava dentro de mim que isso estava certo. Eu estava preso nessa paternidade, porque eu acreditava que eu queria ser um pai melhor, que eu ia ser o melhor pai do mundo, o melhor esposo do mundo, não porque é o meu dever, não porque é o nosso dever como homem, ser um bom pai, ser um bom marido, ser também um bom discipulado, não porque é o meu dever, não é porque é o nosso dever, mas é porque de certa forma, eu estava preso no passado e eu queria mostrar para ele que eu poderia ser alguém melhor, mas melhor do que ele. E Deus, ele despertou isso em mim um dia que eu estava vendo uma pregação. E eu falei assim, Deus, como eu pude ficar preso nisso? Deus, como eu pude ficar tão cego nisso? Como, Deus? Eu preciso encontrar com meu pai, eu preciso pedir perdão para ele, eu preciso. Porque enquanto eu ficar preso nisso, eu não vou viver as promessas que o Senhor tem para mim. E na mesma medida que Deus me fez, abriu os meus olhos e me fez enxergar isso, na mesma medida, Ele falou para mim assim, filho, qual foi o exemplo de pai que seu pai teve? Para você julgar ele dessa forma. E de repente eu me lembrei, nossa, o meu avô que eu nunca conheci por parte de pai, o meu pai uma vida inteira ele falava assim, o meu pai me abandonou, eu e mais 8 filhos. Meu pai deixou a minha mãe com eu e mais 8 filhos. E eu era pequeno, que eu não lembro nem a face dele. Mas ele abandonou e fugiu e foi embora com outra mulher. Esse foi o exemplo de pai que ele teve. Esse foi o pontapé, o ponto de partida que meu pai teve para ser um pai. Então, se a gente parar para pensar, ele não teve um exemplo de pai. Então Deus ele falou para mim, falou no meu coração, você está vendo? Talvez as atitudes dele, que ele fez, foi porque ele não teve um pai presente. Talvez o jeito que ele agiu, que eu não estou dizendo que seja certo, foi por conta que ele não teve um pai do lado dele, não teve um pai presente. Embora ele tenha feito essas coisas que você não se agradou, que não foi certo, ele sempre esteve com você. E eu falei assim, Deus, é isso exatamente, é verdade. Eu preciso entender que hoje eu tenho um ponto de partida, um exemplo. E meu pai ele teve, que não foi um exemplo muito legal, mas eu preciso liberar perdão para ele. E quantos de nós, um dia ouvi uma frase no Mevan que diz que quantos não são órfãos de pais vivos? E isso é verdade. Então nós às vezes carregamos dentro de nós, ficamos presos num passado de paternidade, porque o nosso pai, nossa mãe não foi o nosso maior exemplo.
porque não foi um pai presente, porque talvez em alguma fase da vida ele falhou, porque ele quis dar muito para você, mas esqueceu de dar atenção. Quantos e quantos de nós estamos presos nisso? Estamos presos na paternidade. E eu em conversa com a minha esposa, ela conversando comigo, Deus mais uma vez abriu os meus olhos. Porque enquanto eu estava preso nisso, eu deixei de ser um pai melhor. Eu deixei de ser um marido melhor, porque eu estava preso nisso. E a cada dia que passa, Deus está me modelando novamente, para que eu seja exatamente aquilo que Ele quer que eu seja. E enquanto eu estava preso nisso, eu não conseguia ser um pai melhor. Eu não conseguia ser um marido melhor, porque eu ainda estava preso nisso, e eu não conseguia enxergar todos os pontos que eu podia melhorar. E nós também somos assim. Às vezes nós agimos de uma certa maneira, porque foi o exemplo que nós tivemos. Nós só fazemos dessa forma porque foi o exemplo que nós tivemos. Mas o poder está na sua mão. Isso está sobre você, decidir se você vai fazer igual ou diferente. Está sobre as nossas mãos. E um outro passado que eu gostaria de dizer, que às vezes nós ficamos presos, é o passado que nem é nosso. É o passado de outras pessoas. Às vezes é um passado de uma maldição hereditária. Ah, porque minha família sempre foi pobre. Gente, porque minha família a vida inteira sofreu, eu também vou sofrer. Para de pegar passado que não é seu. Não é seu. Você tem que entender isso. Você não pode pegar passado que não é seu. Essas maldições, aqui é falado muito e muito por muitas pessoas que sobem aqui. Para quebrar essa maldição hereditária, não pegue esse passado. Diga, não, acabou aqui, daqui para frente não tem. Pega essa autoridade, não pegue um passado que não é seu. Esquece. Senão você não vai viver aquilo que Deus reservou para você. Gostaria que os irmãos abrissem em Números. Em Números 11. Glória a Deus. Números 11, 5, que nos diz o quê? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Gente, eu já li esse versículo aqui, e quando eu li ele pela primeira vez, eu falei assim, misericórdia, nem de cebola eu gosto. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu não ia sentir falta da cebola se eu fosse daquela época. Eu não ia, de jeito e maneira. Pra vocês terem ideia, a Thalita, quando ela vai fazer arroz, ela rala a cebola, porque se eu ver a cebola eu arranco, porque eu não gosto. Então, isso aqui, o que eu queria dizer sobre isso? O povo de Israel, eles estavam presos ainda lá no Egito, eles estavam presos na escravidão, porque eles estavam se lembrando e tinham saudade daquilo. Porém, eles se esqueceram da promessa que tinha para eles. Deus disse o quê? Vou dar a terra dos seus descendentes, né, de Abraão, onde nessa terra mana leite e mel. Se a gente entender, nós temos que entender que o mana, leite e mel é uma terra muito boa. É uma terra próspera. E fato é que eles não estavam olhando para o futuro. Eles ainda estavam presos no passado. Por eles estarem presos no passado, eles não entenderam o processo que eles estavam vivendo no presente, consequentemente eles foram reprovados no futuro. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas não viram a terra prometida. Essas pessoas, elas não viram a terra que foi prometido a eles. Eles não viram. Por quê? Porque eles foram reprovados. Onde eu quero chegar com isso tudo? O passado é um aprendizado. O presente é um processo. E o futuro é uma recompensa. Você só consegue viver o futuro que Deus reservou para você se você deixar de lado o seu passado e passar no processo do presente. Não existe outra maneira. É só assim.
Então, entenda, o passado, ele é um aprendizado, o presente, ele é um processo, e o futuro, ele é a recompensa. Você vai estar vivendo tudo aquilo que Deus reservou para você. E não existe outra maneira de viver, senão dessa forma. Deixando o passado de lado, não ficando preso, passando pelos processos do presente, porque vamos passar por processos. Vai ter momentos difíceis das nossas vidas. Nem tudo é fácil. Mas entenda que o que aquele povo não entendeu, uma parcela daquele povo não entendeu. Aquele povo viu tantas maravilhas que Deus fez, a maneira que eles saíram do Egito, e em alguma fase da vida deles eles se esqueceram, a ponto de se ficar preso no passado. E como eles ficaram presos no passado, eles não conseguiram enxergar aquela terra linda que esperava por eles. Enquanto você ficar preso no seu passado, você não vai conseguir ver esse futuro lindo e brilhante que Deus tem reservado para você. Esse futuro, não sei, Deus sabe, você sabe. Para alguns esse futuro vai ser, como o pastor diz, de grandes empresários, de pastores. Você tem que entender e seguir para frente desse futuro. Então entenda, gente, para você desfrutar daquilo que Deus tem reservado para você, que prometeu para você, você tem que se esquecer do seu passado, passar por esse processo. E essa era uma condição. Deus libertou aquele povo da escravidão, eles tinham que se esquecer de que eles foram escravos, mas tinha um processo. Tinha um processo. Para eles chegar na terra prometida, ia ser rapidinho, não ia demorar os 40 anos que eles ficaram rodeando no deserto. Mas havia um processo a ser seguido. Eles tinham que passar por aquele processo. E muitos deles foram reprovados. Aquele louvor que diz que não morreremos enquanto as promessas de Deus não se cumprirem sobre as nossas vidas, ela não é verdade. Se você não passar pelo processo, se você não se colocar numa posição, se você não for aprovado por Deus, você não vai viver aquilo que Ele prometeu para você. Gente, a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Que família é essa? Que irmãos são esses? Vendendo seu próprio irmão. Gente, que irmãos é esse? São dignos de ser jogados no fogo, ser preso? Mas se José ele ficasse preso naquilo que aconteceu com ele, com o que os irmãos fizeram com ele, se ele ficasse preso naquilo, ele não ia viver metade daquilo que Deus tinha reservado para ele. Se José tivesse ficado preso daquele passado, naquele buraco do qual ele foi jogado lá, se ele ficasse se lembrando daquilo, se ele ficasse remoendo e tivesse esquecido do que Deus tinha para ele, do futuro que Deus tinha para ele, eu acredito que ele não ia viver tudo aquilo que ele viveu. Não ia. Isso eu sei. Nós temos que ser igual José. Não fique preso naquilo que um dia te fizeram. Se um dia te jogaram em um buraco, não sei, por uma decepção, por um medo, por uma mágoa, não fique preso nisso. Não, de forma alguma não. Se você ficar preso, você não vai viver. Ele não ficou preso no seu passado e passou por todos os processos que eu de fato, de mim, digo que eu não conseguiria passar, porque eu conheço as minhas limitações e digo, eu não conseguiria passar por tudo que José passou. Mas a gente tem que entender que a palavra nos diz que Deus era com José. Se Deus era com José, Ele também é com você. Então por que você tem medo? Por que você tem medo de seguir em frente? Por que você tem medo de se esquecer de todo o seu passado e continuar seguindo em frente? Igreja, se você soubesse o que Deus tem sonhado para você, se você soubesse aquilo que Deus reservou para você, você não ia ficar paralisado, você não ia ficar preso na situação que você está agora. Só você sabe o quanto é difícil, o que você passa, o que você tem passado.
Só você sabe. Só você sabe. Assim como José. Eu imagino José, ele dando resposta para Deus, e de repente ele é acusado de ter, abusado, digamos assim, da mulher de Potifar. Aí ele é jogado em uma prisão. Aí o que você pensa? Mas que Deus é esse? Eu estou dando resposta para ele. E aí? Olha onde José foi parar. Mas José, ele viveu exatamente aquilo que Deus tinha para ele. Ele se desfez do seu passado. Ele se esqueceu, ele não ficou preso. E o mais interessante disso tudo é que em um dos processos da sua vida, ele teve que liberar perdão para os seus irmãos. Porque seus irmãos falharam com ele. Ele teve que liberar perdão. Quantos aqui nessa noite não tem que liberar perdão para se livrar de um passado? Quantos de nós não temos que liberar perdão para viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas? Esse é um processo que nós temos que passar. Nós temos que liberar perdão. Temos. Você tem que ser forte, corajoso, para viver exatamente aquilo que Deus reservou para você. E o que eu acho interessante também é que Deus, ele sempre nos dá uma direção. Porém, Deus nunca dá uma direção para trás. A direção que Deus dá sempre é para frente. Isso eu já imagino dentro de mim que é para nós não olharmos para trás. Não é para nós olharmos para o nosso passado. Não é para a gente olhar o que aconteceu, o que passou. Assim como a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E nós, se a gente ficar olhando para trás, olhar para os nossos passados, nós também vamos ficar paralisados, nós vamos ficar parados ali, porque nós olhamos para trás. Porque quando Deus dá uma direção, a direção que Ele dá é sempre para frente. É para nós prosseguirmos para frente. Não é para olhar para trás. A direção que Deus nos dá é olhar para frente. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando nessa noite? Glória a Deus. Outra coisa que eu acho lindo, é que Deus, Ele é especialista em esquecer o nosso passado. Ele é especialista. E nós muitas vezes fazemos questão de ficar remoendo todos os dias o nosso passado. Fazemos questão todos os dias de falar, mas como eu sofri. Como eu era assim. Quantos e quantos dias eu acordava e eu falava assim, Deus, como eu passei por dificuldades. E Deus falava comigo, se você ficar ainda pensando nas dificuldades que você passava, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, você não vai viver o que eu tenho para você. Quantos e quantos dias eu acordava e falava assim, hoje às vezes eu falo e Deus já me corrige na mesma maneira que eu falo, Thalita, porque eu não tive isso. E ela falou assim, você não teve, mas hoje Deus está te dando condição de ter. Então você tem que esquecer do seu passado. Então eu fico muitas das vezes preso na dificuldade que eu passei. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida financeira melhor. E eu ainda estou preso no meu passado. Eu só não vivo uma vida extraordinária, uma vida melhor, porque eu ainda continuo preso. Mas como eu tenho orado para Deus, para Ele me libertar desse meu passado. Como eu tenho orado para Deus, para Ele me libertar disso. Porque um dia que eu entender, o dia que eu for liberto disso, eu vou viver grandes coisas com Deus. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu não estou falando sobre casa, eu não estou falando sobre carro, eu estou falando sobre experiências. Como eu tenho que desfazer de mim mesmo, como eu tenho que me desprender do meu passado, como eu tenho que esquecer das dificuldades que eu passei, para começar a viver algo com Deus. Como eu quero viver assim como Moisés, que a Bíblia nos diz que ele falava face a face com o Senhor, como alguém fala com um amigo. Quem aqui não quer viver uma experiência como essa? Mas o que Moisés teve que fazer para ele viver uma experiência dessa com Deus? Vamos lá. Todos nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Em uma parte da vida dele, ele cresce em um palácio, ele aprende tudo,
sobre coisas de grandes poderes, vamos dizer, de poder aquisitivo. Ele aprende grandes coisas no Egito. Porém, em uma fase da vida dele, ele vê um dos seus irmãos, eu falo, do povo de Israel, apanhando, e ele entende que aquele povo fazia parte dele. De repente ele faz o que? Ele mata aquela pessoa que estava maltratando um dos filhos de Israel, e ele foge. E o que eu acho interessante é que Deus pega um assassino e coloca numa posição de liderança. Como Deus é especialista em esquecer os nossos passados. Como Ele é especialista de esquecer o nosso passado. Como esse Deus é bom, como esse Deus é tremendo. Ele pega uma pessoa que um dia foi um assassino, esquece tudo o que ele fez e fala: agora eu vou te colocar numa posição de liderança. Agora eu vou pegar esse assassino com o qual a sociedade falava isso e aquilo e vou colocar numa posição de liderança. Então por que muitas das vezes você fala assim: mas eu fui assim, mas eu fui assado? Deus não quer saber. Como Deus quer pegar você que teve esse passado complicado e te colocar numa posição de liderança. Como Deus Ele quer esquecer o que você fez e te colocar em uma posição mais alta. E o dia que você entender que essas posições não são cargos, não são grandes salários, não são grandes casas, grandes carros, como você vai evoluir? E te digo uma coisa: quando você está em obediência a Deus, quando você faz exatamente aquilo que Deus quer que você faça, não tem como essas coisas não virem junto. Não tem como. Não tem como. Eu já falei aqui e digo novamente. Eu sendo obediente à palavra do Senhor, chegava em uma parte do tempo que eu falava assim: Thalita, as contas não batem. Como assim não bate? Eu ganho tanto, a gente tem as nossas contas, a gente paga isso, a gente às vezes come alguma coisa fora, como um lanche, o que for, vamos passear. Como é que sobra isso? As contas não batem. Por quê? Porque a gente está em obediência à palavra do Senhor. Então a gente só não vive algo extraordinário porque a gente não está em conformidade em obediência ao Senhor. Então entenda isso, que quando Deus quer te colocar em lugares altos, não se prenda a isso. Mas se você entender o que Deus tem reservado para você, não tem como essas coisas não virem junto. Não tem como. Mas o que vai determinar isso é você não estar preso a essas coisas. Nós não podemos ficar presos a isso. Então, voltando para Moisés, um assassino. Deus coloca ele em uma posição de liderança. Ele passa pelo processo. Ele é moldado por Deus. E a recompensa veio. A gente tem que entender que, embora Moisés ele não pisou na terra prometida, eu acredito que ele foi mais privilegiado do que aqueles que viram a terra e pisaram e viveram na terra prometida. Por quê? Porque Deus pegou Moisés. Eu penso que Moisés foi morar com Deus. Morar com Deus é bem melhor do que estar numa terra prometida. Estar do lado do Pai, estar na presença do Pai. Eu te garanto que viver uma vida tranquila, com um salário ajustado, dando para viver somente com aquilo, é bem melhor do que você estar no mundo com grandes coisas e estar longe da presença do Senhor. Porque uma coisa eu sei e garanto para você: dinheiro, carro, casa não preenche o vazio que está dentro de você. Porque enquanto uma fase da minha vida eu estava preso nas dificuldades que a minha família passou, eu comecei a buscar, eu comecei a estudar, eu falei assim: eu preciso de um emprego melhor, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar meus irmãos. E eu acreditava que era o dinheiro. Então eu consegui um bom emprego, consegui fazer a casa para minha mãe, de repente eu consegui um carro, comecei a estudar, consegui outro bom emprego. Mas todos os dias aquele vazio vinha dentro de mim. O dia que eu entendi que esse vazio não era dinheiro, casa, carro, emprego, salário que podia preencher. Entenda,
O vazio que você sente dentro de você não é um carro, não é uma casa. Eu acredito que nós não podemos depositar a nossa confiança, a nossa felicidade nessas coisas. Não deposite a sua felicidade nessas coisas. Deposite a sua felicidade em Deus. Confie em Deus. E enquanto nós estivermos parados no passado, agora nesse momento, enquanto nós estivermos parados, presos no nosso passado, nós iremos ter a reprovação de Deus para vivermos o presente, o futuro. Enquanto nós estivermos presos nisso, nós estamos sendo reprovados por Deus e nós não iremos viver o futuro que Ele reservou para nós. Gostaria de ler com os irmãos também no livro de Lucas. Lucas 5. Cinco 36. Que não diz assim: Ele lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e o costura sobre roupas velhas. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, um remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Às vezes o passado ele tira o nosso sono, ele nos deixa com angústia, ele nos põe medo. Às vezes quando nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e nós não conseguimos dormir, porque nós ainda estamos presos naquilo que nós vivemos um dia. Algo que não foi legal, algo que não foi bom. Por decepções, medo, angústia, alguma coisa que nós passamos na nossa infância, e isso tira o nosso sono. Isso é verdade, tira. Mas, assim como Jesus disse, não tem como você viver algo novo se você ainda está querendo viver, está no velho. Não tem como. Como que Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida se você ainda está preso a algo velho? A própria física vai nos dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você quer viver algo novo, você vai ter que se desfazer do velho. Não tem como. E muitas das vezes nós falamos assim: o diabo, o Satanás, ele vem te acusar sobre o seu passado, mas você tem que dizer para ele que Deus jogou no mar do esquecimento o seu passado. Ele não tem autoridade, ele não tem poder para te lembrar do seu passado. Então todas as vezes que você for dormir, que Satanás vir até a sua cabeça para te lembrar do seu passado, te falando: mas quem é você? Porque antes você era pecador, antes você fazia isso, antes você fazia assado, você diga: não, você disse bem, é o meu passado. O meu passado ele não pode determinar o meu presente e não vai dar lugar para o meu futuro. Então, se Satanás vier te acusar novamente sobre o seu passado, fala que Deus jogou tudo no mar do esquecimento. Não deixa ele te acusar. Não deixa. Não. Ele tem feito isso porque ele sabe que de alguma forma, no dia que despertar dentro de você aquilo que Deus já plantou, você vai fazer grandes coisas, você vai buscar pessoas, você vai ir e viver aquilo que Jesus disse, que nós íamos até a porta do inferno e pegaríamos aquelas pessoas que já estavam condenadas. Então entenda, deixa despertar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, não deixe ele ficar acusando sobre o seu passado, não, de forma alguma. Que você possa entender que para você viver o novo de Deus, o passado tem que morrer na sua vida.
Deus ele fez questão de esquecer o nosso passado. Deus fez questão de esquecer os nossos pecados, enviando Jesus para colocar no mar do esquecimento todos os nossos erros, todos os nossos passados. Quem aqui nessa noite está aqui para te lembrar do seu passado, para condenar sobre o seu passado, sobre as suas atitudes, o que você fez no passado? Tem ninguém. A única pessoa que está aqui nessa noite é Jesus, de braços abertos, para te receber, para que você possa viver o novo de Deus. Você que entendeu o que Deus falou aqui nessa noite, se coloque de pé. Eu quero estar orando por você. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Vai falando com o Senhor, vai deixando Ele trabalhar dentro do seu coração.